Muito obrigado, senhor presidente. Faço uma saudação a Vossa Excelência, a todos os vereadores, as vereadoras, servidores e cidadãos que acompanham esta sessão. Eu uso o espaço do Grande Expediente agora para informar a todos que nessa tarde de hoje eu e junto com a assinatura dos demais vereadores, Cacá Pereira, Felipe Braga Cortes, professora Josete, professor Silberto, vereador Marcos Vieira, também a vereadora Noêmia Rocha e o vereador professor Euler. Confirmado? Sim. Faremos uma denúncia ao Ministério Público sobre a questão que eu já mencionei aqui em outra ocasião, da tarifa do transporte coletivo e da aquisição dos novos ônibus, da nova frota que a Prefeitura está divulgando. Eu lembro aqui que em 2 de fevereiro de 2017 tivemos o aumento de R$ 3,70 para R$ 4,25 da passagem. Já denunciamos que foi um aumento abusivo de quase 15%, sendo que a inflação neste período foi de cerca de 6% apenas. Também nesse decreto de 2 de fevereiro do ano passado, houve a extinção da domingueira, houve a extinção da tarifa social do domingo, que cumpre um papel super importante para que as pessoas circulem pela cidade, para a integração social na cidade. A Prefeitura, de acordo com informação vinculada na imprensa, também, em novembro de 2017, o saldo positivo no FUC de R$ 42 milhões de reais. Em 14 de novembro de 2017, o Urbis e CETRANSP realizaram um acordo, e esse acordo produz efeitos a partir de 1/11 de 2017. Até o acordo estava sendo praticado um desconto no valor repassado pela Urbis às empresas por conta da não renovação da frota. Foi acordada a renovação gradual e remoção também de forma gradual do desconto. Há, entretanto, ao menos 2 problemas graves no acordo. Primeiro, a renovação acordada ela é insuficiente. Seriam 150 novos ônibus por ano até 2020, mas somente até o fim de 2017 já haveria 529 ônibus com a vida útil vencida. O acordo também dá a entender que as empresas deveriam arcar com a compra dos ônibus. Cito, a supressão do desconto na tarifa técnica será empreendida pela concedente ao final de cada etapa, mediante a comprovação por parte das concessionárias da aquisição de frota relativa aos ônibus a serem renovados. Porém, como se verá adiante, não está claro se isso de fato acontecerá. Em 23 de março, agora recente, é publicado no suplemento do Diário Oficial do município o reajuste da tarifa técnica de forma retroativa, passando o valor a R$ 4,24, com efeitos retroativos a novembro, ao primeiro dia de novembro de 2017. Exatamente a mesma data em que o acordo entre a Urbis e as empresas passou a valorar. Não há ilegalidade em si em pagar retroativamente às empresas, se houver justificativa para tanto, considerando o interesse público. O problema é que, no presente caso, o aumento retroativo não está devidamente justificado e, da forma que foi feito, levanta a suspeita de uma cláusula não escrita no acordo formulado, em prejuízo ao erário curitibano. Também sobre a compra dos novos ônibus, nós já alertamos desde o início, não está claro quem está pagando os ônibus, e as informações oficiais que vieram da Urbis, da Prefeitura, a pedidos de informações feitos aqui nessa casa por mandatos de vereadores são desencontradas, são contraditórias. Em resposta aqui, eu vou citar as respostas, do dia 7 de dezembro de 2017,
ao pedido de informação assinado por diversos vereadores, a URBS informou que os ônibus seriam comprados pelas concessionárias sem qualquer interferência do poder público, e que o FUC, o Fundo de Urbanização de Curitiba, apenas tem o papel de remunerar as concessionárias à tarifa técnica contratual. No entanto, em resposta de 15 de janeiro do presente ano, ao pedido de informação da Comissão de Serviço Público, contraditoriamente, a URBS informou que os valores da diferença entre a tarifa técnica e a social iam para o FUC e que seriam, sim, utilizados para a renovação da frota. Mais uma contradição, em resposta de 19 de fevereiro, dessa vez a um pedido de informação do vereador Felipe Braga Cortes, a URBS voltou a informar que são as empresas que compram os ônibus. Além disso, informou que não houve antecipação de valores das empresas em relação ao acordo de novembro. Ou seja, há necessidade de um esclarecimento, de uma investigação que dê conta desta contradição de respostas oficiais que chegaram aos mandatos aqui desta Casa. É preciso, portanto, descobrir quem, afinal de contas, está bancando a compra dos ônibus. Se mesmo que indiretamente os veículos estiverem sendo adquiridos com recursos do FUC, isso é gravíssimo, porque significará que os recursos públicos estão sendo gastos 2 vezes para a aquisição de bens privados. Também sobre a utilização indevida do FUC, em 1º de dezembro de 2017, conforme a informação publicada no Diário Oficial do município, a URBS repassou, utilizando recursos do FUC, repassou mais de 22 milhões de reais às empresas de ônibus a título de aporte emergencial para pagamento de verbas trabalhistas aos empregados das concessionárias. O ressarcimento, de acordo com o divulgado no Diário Oficial, seria feito a partir da fixação da nova tarifa técnica, que se deu, como foi falado, em 23 de março de 2018. E, contraditoriamente, então, aumentou o valor repassado às empresas. Os valores ressarcidos deveriam ser corrigidos com o índice em que os recursos do FUC são aplicados. Fundo, Banco do Brasil, setor clássico. Não há menção a juros. A conclusão é de que, nesta situação, o dinheiro foi emprestado às empresas numa condição que nenhum banco faria. E não está claro se e como esses valores retornarão ao fundo, já que a tarifa técnica aumentou na data prevista para o começo do ressarcimento. São esses questionamentos, senhoras e senhores, que nós estaremos pedindo oficialmente o auxílio do Ministério Público para que leve adiante essa investigação, porque é necessário transparência na gestão da coisa pública. Eu, por fim, gostaria de passar um vídeo. Eu queria... Quer uma parte? Não, a parte, na realidade, é pedir desculpas, escusas, mas estamos juntos nesse processo. Só o presidente, eu tenho que ir lá na Assembleia Legislativa, como o vereador Pierre anunciou, está começando o evento lá, eu fui convidado. Então, eu peço escusas, estaremos juntos. Eu queria só saber, vereador Goa, qual o horário que o senhor vai... Às 2h30. Daí depois o senhor passa, faz favor, o endereço para nós. Obrigado. Então, eu vou justificar depois, presidente Serginho, a minha ausência na segunda chamada, visto que eu vou na Assembleia Legislativa. Obrigado. Perfeito. Depois o vereador... Só um minutinho, vereador. Escusas. O vereador pode fazer por escrito a sua justificativa. Obrigado. Com a palavra, vereador Goura. Obrigado, presidente. Eu gostaria de passar um vídeo que o nosso mandato produziu sobre algumas questões relativas ao transporte público de Curitiba. E, na sequência, caso haja alguma parte, eu consigo ainda mais 1 minuto para dar. Então, vou pedir para a equipe, os servidores, gentilmente, possam colocar o vídeo com o som. Muito obrigado. O transporte coletivo está a serviço dos usuários ou dos empresários do transporte? Curitiba já foi modelo de transporte público, mas hoje tem a segunda passagem mais cara do Brasil.
superlotação, frota sucateada e o número de passageiros caindo ano a ano. O sistema, que inovou na década de 1970, não foi renovado, e a tendência é que fique cada vez pior e mais caro. Não há mais política de transporte coletivo para beneficiar o usuário. Só há política de transporte coletivo para beneficiar o empresário. Quem é que compra o ônibus para a empresa? Não é o empresário, está na tarifa, tem um percentualzinho na tarifa que é tirado todo dia de cada bilhete. Tudo começa com os contratos entre a Prefeitura e as empresas de transporte. A licitação vigente começou entre as gestões de Beto Richa e Luciano Dutti. Anunciada como um presente à população, a licitação foi alvo de muitas denúncias, sendo investigada pelo Tribunal de Contas e pela CPI do Transporte na Câmara dos Vereadores. Foram constatadas diversas irregularidades, entre elas superfaturamento, valores desatualizados, tarifas duplicadas, sonegação fiscal, fraude na licitação e formação de cartel, já que apenas uma família controla quase 70% dos consórcios de ônibus da cidade. Tudo isso deu em nada. Sob protestos, em seu segundo mês como prefeito, Rafael Greca aumentou a passagem de R$ 3,70 para R$ 4,25. Nos dias seguintes, o Ministério Público anunciou o arquivamento do inquérito, concluindo após 3 anos de investigação que não houve irregularidades na licitação. Na mesma semana, Rafael Greca e Donato Gulim, membro da família que controla os transportes da cidade, foram flagrados juntos jantando no Country Club de Curitiba. Com as investigações abafadas, a Prefeitura de Curitiba e as empresas de transporte fizeram um acordo para pôr fim à disputa judicial que tirava a obrigação das companhias de renovarem a frota de ônibus. Hoje, 1 em cada 4 ônibus está vencido, com veículos rodando há mais de 10 anos. Agora, para o aniversário de Curitiba, o prefeito está anunciando de forma eleitoreira a entrega de 25 novos ônibus, como se essa fosse uma grande conquista. E a coisa melhor que eu tenho para dizer é que a passagem não vai subir, ao contrário do que dizem agourentas as criaturas que nos fazem oposição. A verdade é que esses ônibus não estão sendo pagos pelas empresas de transporte, mas sim subsidiados pela Prefeitura por meio do aumento abusivo da tarifa feito em fevereiro do ano passado. Isso é um negócio de pai para filho. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Capitalismo, que não precisa de capital. Até eu queria ser capitalista. Com tantas evidências de irregularidades no sistema do transporte coletivo de Curitiba, inclusive com as apontadas aqui nesta casa por uma CPI, fica claro que o transporte público de Curitiba tem servido muito mais aos interesses dos donos das empresas de ônibus do que aos interesses da população. Para a cidade funcionar bem, é fundamental que o sistema de transporte coletivo respeite os seus usuários. A próxima licitação, eu lembro a todos, será apenas em 2025. Até lá, temos que fiscalizar e garantir processos mais transparentes com uma tarifa mais justa para a população. O transporte público precisa estar a serviço dos curitibanos. Obrigado, pode interromper ali. Eu queria também aproveitar e fazer um esclarecimento. Ontem eu fiz a retirada de um projeto, agradecer aos vereadores que assinaram. A gente faria a reapresentação de um projeto com parecer contrário ao que ele recebeu na CCJ. Houve um entendimento com o líder do governo e também com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que a gente vai reapresentar esse projeto. Esse projeto vai na linha do que foi falado no vídeo, da necessidade de transparência, de fiscalização. Ele propõe que os ônibus, a exemplo do que já é lei em São Paulo, eles tenham, de forma visível ao usuário, o ano de fabricação e o ano que ele entrou em operação. Então, como eu falo ali no vídeo, em 2025, somente, a gente vai ter um novo edital do transporte coletivo. Eu acho que a gente precisa discutir seriamente, daqui para frente, esse novo modelo que nós desejamos. Então, a médio e longo prazo, a gente tem que sim discutir o modelo, discutir os paradigmas, as premissas do transporte coletivo na cidade. Mas a curtíssimo prazo, o que nós podemos fazer? Transparência, fiscalização, medidas que garantam
que novos usuários venham para o transporte coletivo, venham para o sistema e que... 30 segundos, vereador, deixa eu concluir. Não dá para prorrogar, né? O senhor fez 15 de fala, né? 15 de fala. 15 apenas. Tá. Mas 30, então, desculpa, vereadora, não vou conseguir dar a parte, mas eu faço aqui esse registro, então, hoje de tarde, caso alguém mais queira assinar conosco este documento, às 2h30 nós iremos ao Ministério Público para o protocolo. Muito obrigado.